principal mudança que o Airbnb traz nessa edição eles estão chamando de Airbnb Rooms, né? O Airbnb Quartos. Mas, Marcos, o Airbnb já alugava quartos, é verdade, ele já aluga quartos desde o começo, desde quando nasceu. Só que acontece que a gente observou ao longo do tempo que o Airbnb passou a ter. Ele começou com acomodações mais econômicas, e aí as pessoas gostaram daquelas acomodações autênticas, e aí o mercado começou a olhar e falar: pô, né, tem uma oportunidade aqui, eles estão atraindo interesse, começou a tomar alguns hóspedes dos hotéis e começou a ter um foco em propriedades inteiras. Então, investidores, pessoas como nós, proprietários, começaram a alugar espaços inteiros. Tem gente que aluga quartos? Sim, parece que tem 1 milhão de quartos cadastrados no Airbnb, mas tem provavelmente até mais propriedades inteiras. Principalmente quando a gente está falando de investidores, proprietários com um pouco maior número de propriedades, muitas vezes, passaram a ver que os hóspedes queriam, cara, ele queria algo autêntico, mas alguma coisa padronizada e com o conforto de um hotel, mas ao mesmo tempo com espaço disponível. Então, as pessoas começaram a trabalhar muito esse tipo de propriedade, né? E, ao mesmo tempo, também, isso levou em alguns lugares têm muita oferta, outros lugares têm menos, alguns lugares o Airbnb ficou mais caro e tal. Então, tem uma série de aspectos a esse respeito. Agora o Airbnb vem, Brian Chesky no vídeo dele ele fala, né, o Airbnb meio que, não, o Airbnb está voltando às raízes, né? Ele está voltando aos seus primórdios e tal. Isso é uma coisa mais, assim, marqueteira, assim, de volta à identidade e tal. Então, a gente não sabe exatamente qual é o move estratégico que o Airbnb está fazendo e por que ele está fazendo nesse momento. Talvez depois, com as discussões no âmbito da Bolsa de Valores norte-americana, fique mais claro essa questão da estratégia. Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, quartos já existia, mas o que vai haver agora? Uma energia maior nisso. Então, é de se esperar que o Airbnb dê maior destaque para esse tipo de propriedade do que vinha dando. Então, isso é algo que eu iria esperar. Olha, Airbnb quartos aqui, quartos para lá, galera, vamos alugar os quartos são uma coisa legal e tal. Então, assim, vai ter um movimento, uma energia da plataforma, porque ela não anuncia uma mudança dessa à toa, né? Então, é de se esperar um maior destaque. Onde que está esse Airbnb Quartz? Até onde eu vi, na última mudança, na Winter Release anterior, eles criaram aquelas categorias, né? Vista incrível, perto da praia, casas na árvore, eles criaram aquelas categorias. Agora tem uma categoria lá, quartos privativos, ou até já existia, mas vai ter uma quartos lá com um certo destaque. Então, nos exemplos, no vídeo do Brian Chesky já mostra lá em cima, nas categorias ali, os quartos. Deixa eu ver se consigo mostrar no meu celular, aqui sem mudar, mas, enfim, aqui em cima você tem categorias, ó, tem ilhas, vamos ver aqui, tem que ser do meu lado aqui, para ele, onde ele dá o foco. Mas, enfim, depois eu entro com o celular aqui e eu mostro para vocês. Mas ele tem os quartos lá como se fosse um outro tipo de propriedade. São espaços que são compartilhados via de regra, então a ideia principal do aluguel de quartos eu, Márcio, tá, por exemplo, aqui no fundo do meu escritório tinha era um ático aqui que a gente fechou, uma época meu escritório já foi lá, agora ele é só um quarto de visitas. Então, se eu quiser alugar, por exemplo, já aluguei, já familiares ficaram aqui, já aluguei não, já recebi pessoas, visitas aqui, então familiares já ficaram aqui. Se eu quisesse transformar isso numa propriedade e anunciar pelo Airbnb, eu poderia, tá? Então, é um espaço que é compartilhado. Uma das coisas que eles estão mudando para isso porque, assim, sempre que você recebe alguém, tem aquela questão de conviver com alguém no mesmo espaço, né? E algumas pessoas não se sentem confortáveis com isso, outras têm medo. Então, uma das coisas que eles criaram foi o passaporte do anfitrião. Acho que foi Thaís que já tinha divulgado, olha, uma mudança no perfil aqui, agora eu posso cadastrar um monte de coisas e tal. Aí Solange veio discutir, falou, olha, eu não me sinto confortável em compartilhar tanta informação. E agora começa a ficar mais claro, porque o Airbnb fez isso. Então, eles divulgaram isso, chamaram de passaporte do anfitrião. Então, quando eu olho aqui no Airbnb Quartos, agora ele está colocando o nome do anfitrião. Ó, ele está
humanizando um pouco essa questão do aluguel de quartos. Olha, você já vê o nome do anfitrião. Eu ainda não estou, eu atualizei o aplicativo agora há pouco, mas não aparece a mesma interface. Mas quando eu clico no perfil do anfitrião, já começa a mostrar aquelas informaçõezinhas do jeito que a Thaís tinha mostrado lá no clube, né? Como que eu sou, o que que eu gosto, onde eu estudei, etc. A ideia, eu sempre falo isso para vocês, é confiança gera negócio. Então, a pessoa, né? A Andrea vai alugar um espaço ali, ela fica com receio, será que eu vou? Será que é seguro e tal? Aí ela vê, ela conhece Thaís, vê que Thaís também é do clube, vê que não sei o que e tal, gera confiança, até que a Andrea fala, beleza, eu posso ir, né? Porque estou tranquilo, vi que é uma pessoa e tal, que, enfim, não tem nenhum risco para minha segurança. Durante um tempo, o Airbnb se afastou do aluguel de quartos e talvez parte da comunidade por causa disso, porque há um certo receio, né, de questões de segurança. Aí começaram a pipocar notícias de que fulano teve experiência traumática, teve que ligar para a polícia, mulheres que alguém batendo na porta de noite do quarto, ficaram com medo, chamaram. Então, assim, esse tipo de notícia gerou uma mídia negativa e durante um tempo acho que o Airbnb preferiu não falar muito do aluguel de quartos, porque tinha, né, toda essa questão. Talvez até talvez está no momento mais maduro dos sistemas de checagem deles, talvez eles estejam mais confiantes em oferecer agora, talvez eles tenham mais rigores de segurança e tal, para prevenir riscos como os que talvez aconteceram no passado. Inclusive, era um ponto que uma das únicas hipóteses que você poderia restringir o gênero da pessoa que está alugando seu imóvel era no caso de mulheres que alugavam quartos e que poderiam restringir, dizendo que só alugariam para mulheres. Era uma das situações que você poderia restringir para que não viesse um homem dormir no espaço que você aluga, né? Que uma mulher aluga. Era uma das exceções admitidas pelas regras do Airbnb com relação a essa questão de prevenção de preconceitos, né? Então, assim, Patrícia, depois eu vou ver a sua pergunta aqui, eu vou responder, tá? Se preocupe. Vão colocando as perguntas aqui, vai escrevendo ali no chat e tal, que depois eu volto e rebato tudo aí numa tacadinha. Então, assim, essa é uma das questões aí que está, né, por trás dessa questão do aluguel de quartos, porque que ela deu uma esfriada e agora, né, pode estar retomando.